Meu nome é Teobaldo Montoya, mas a maioria das pessoas me chama apenas de Theo. Tenho 33 anos agora, mas a história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 22. Nasci em uma cidadezinha em Cuba, um lugar cheio de sol, música e gente calorosa. Mas como muitos jovens, eu sonhava com algo maior. Queria ver o mundo, experimentar coisas novas, ter oportunidades que simplesmente não existiam na minha pequena cidade natal. Foi assim que, aos 20 anos, tomei a decisão que mudaria minha vida. Vim para os Estados Unidos. Não foi fácil, sabe? Deixar para trás tudo o que eu conhecia, minha família, meus amigos, a comida da minha avó. Mas eu estava determinado. Cheguei aqui com pouco mais que a roupa do corpo e um coração cheio de esperança. Os primeiros anos foram uma luta constante. Trabalhar em empregos que ninguém queria, aprender um novo idioma, adaptar-me a uma cultura totalmente diferente. Houve dias em que eu me perguntava se tinha feito a escolha certa, mas eu era jovem e teimoso e não estava disposto a desistir. Aos 22 anos eu estava começando a me sentir mais estabelecido. Tinha um emprego razoável em uma lanchonete, estava melhorando meu inglês e até tinha feito alguns amigos, mas ainda tinha muito mais perguntas do que respostas sobre o que significava realmente viver uma vida plena. Estava nesse momento da minha vida, cheio de dúvidas e aspirações, quando algo aconteceu. Algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre a vida, a morte e o propósito da nossa existência. Tudo começou com uma dor de dente. Parece bobo, não é? Como uma simples dor de dente poderia mudar tudo? Bem, não era uma dor qualquer. Era uma daquelas dores que começam como um incômodo leve e vão crescendo, crescendo, até que você não consegue pensar em mais nada. Meus dentes do siso estavam inflamados, e eu, sendo o imigrante teimoso que era, relutei em procurar ajuda médica. Vocês sabem como é, né? O medo das contas, a incerteza sobre o sistema de saúde em um país estrangeiro. Mas chegou um ponto em que eu não podia mais ignorar. A dor era insuportável. Foi quando finalmente decidi ir ao dentista que minha vida tomou um rumo inesperado. Mal sabia eu que aquela simples consulta me levaria a uma jornada que ultrapassaria os limites da vida e da morte, me mostrando verdades que eu nunca imaginei existirem. E é essa história que quero compartilhar com vocês hoje. Uma história sobre dor, medo, mas também sobre esperança, transformação e um propósito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Preparem-se, porque o que vou contar pode parecer inacreditável, mas posso garantir. Cada palavra é verdadeira, cada detalhe está gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Esta é a história de como uma simples dor de dente me levou a uma experiência de quase morte que mudou tudo o que eu acreditava sobre a vida, o universo e nosso lugar nele. O dia da cirurgia chegou mais rápido do que eu esperava. Lembro-me de acordar naquela manhã com um misto de alívio e apreensão. Alívio porque finalmente a dor insuportável nos meus dentes teria um fim. E apreensão porque, bem, quem não fica nervoso antes de uma cirurgia, não é mesmo? Cheguei ao consultório do Dr. Robles cedo, as mãos um pouco trêmulas enquanto preenchia os formulários de praxe. O cheiro característico de consultório dentário, uma mistura de desinfetante e aquele odor peculiar dos materiais odontológicos, parecia mais forte naquele dia, aumentando minha ansiedade. A sala de espera estava quase vazia, exceto por uma senhora idosa folheando uma revista desatualizada e um garoto adolescente com aparelho, provavelmente esperando por um ajuste. O som do relógio na parede era ensurdecedor no silêncio da sala. Tic-toc, tic-toc. Cada segundo parecendo uma eternidade. Finalmente a assistente do Dr. Robles me chamou. Teobaldo Montoya? Ela disse sorrindo gentilmente. Levantei-me, as pernas um pouco bambas, e a segui pelo corredor. As paredes brancas do consultório pareciam ainda mais estéreis e frias naquele momento. Cada passo em direção à sala de cirurgia fazia meu coração bater mais forte. Ao entrar na sala, fui recebido pelo Dr. Robles. Ele tinha um sorriso tranquilizador, mas pude notar uma leve tensão em seus olhos. Como está se sentindo, Theo?
Ele perguntou enquanto eu me acomodava na cadeira odontológica. Um pouco nervoso, para ser honesto, doutor. Respondi, tentando dar um sorriso que provavelmente pareceu mais uma careta. É perfeitamente normal, ele disse, ajustando a luz sobre mim. Mas não se preocupe, vamos cuidar bem de você. Foi então que o Dr. Ramon Álvares, o anestesista, entrou na sala. Ele parecia mais jovem do que eu esperava, e por um momento, isso me deixou ainda mais ansioso. Será que ele tinha experiência suficiente? Mas ele se apresentou com uma voz calma e profissional, explicando o procedimento da anestesia. Vai dar tudo certo, Teobaldo, Ramon disse, preparando a injeção. Mas havia algo em sua voz, uma leve hesitação talvez, que não passou despercebida por mim. Isso só aumentou minha apreensão. Enquanto eles se preparavam, eu olhava ao redor, tentando me distrair. Os instrumentos cirúrgicos brilhavam sob a luz intensa, parecendo mais ameaçadores do que nunca. O som suave da música clássica que tocava ao fundo era Mozart. Parecia surreal naquele ambiente tenso. Certo, Theo, disse o Dr. Robles. Vamos começar. Você vai sentir uma picadinha agora e então começará a se sentir sonolento. Não lute contra isso, ok? Apenas relaxe e deixe a anestesia fazer efeito. Assenti, incapaz de falar. Senti a agulha entrar em meu braço e fechei os olhos, tentando me concentrar na música. Aos poucos, senti meu corpo ficando pesado, os sons ao meu redor ficando abafados. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse afundando em um oceano morno e escuro. As vozes do Dr. Robles e de Ramon pareciam vir de muito longe agora. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesar toneladas. E então algo mudou. De repente, não me sentia mais pesado. Pelo contrário, era como se eu estivesse flutuando. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, e me vi olhando para mim mesmo? Sim, eu estava flutuando acima da mesa de cirurgia, observando meu próprio corpo deitado lá, imóvel. Vi o Dr. Robles e Ramon se movendo ao redor, seus rostos sérios e concentrados. Mas algo estava errado. Eles pareciam agitados, preocupados. Pressão caindo. Ouvi Ramon gritar, sua voz estranhamente distante. Droga, ele está entrando em parada cardíaca. A voz do Dr. Robles soou alarmada. Eu queria dizer a eles que estava bem, que estava ali mesmo, flutuando acima deles. Mas nenhum som saía da minha boca. Ou será que eu nem tinha mais boca? Foi então que notei uma luz. Uma luz brilhante e acolhedora no canto da sala. Ela parecia me chamar, me atrair, e eu, sem saber porquê, comecei a me mover em direção a ela. À medida que me aproximava da luz, senti uma paz indescritível me envolver. Todos os medos, todas as preocupações que eu tinha momentos antes, simplesmente desapareceram. Era como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa jornada. A última coisa que vi antes de entrar completamente na luz foi meu próprio corpo na mesa de cirurgia, com os médicos lutando para me trazer de volta. Mas, estranhamente, isso não me assustou. Eu sabia, de alguma forma, que estava tudo bem, que o que quer que estivesse acontecendo era exatamente o que deveria acontecer. E então, envolto por aquela luz calorosa e acolhedora, eu deixei a sala de cirurgia para trás e embarquei na jornada mais extraordinária da minha vida. Ou seria da minha morte. Quando entrei completamente na luz, foi como se todo o mundo que eu conhecia tivesse desaparecido. Não havia mais sala de cirurgia, não havia mais médicos em pânico, não havia mais dor ou medo. Tudo o que existia era essa luz intensa, mas de alguma forma não ofuscante. Era como estar envolvido em um abraço caloroso, reconfortante. Me vi flutuando ou talvez deslizando através de um túnel. As paredes desse túnel pareciam feitas da própria luz, pulsando com cores que eu nem sabia que existiam. Era como se cada tom tivesse vida própria, dançando e se misturando em padrões hipnotizantes. Enquanto eu avançava pelo túnel, comecei a sentir uma presença,
Não era algo que eu pudesse ver ou tocar, mas eu sabia que não estava sozinho. Era uma sensação de companhia, de proteção. Como se alguém, ou algo, estivesse me guiando nessa jornada incrível. De repente, ouvi uma voz. Não com meus ouvidos, porque eu não tinha certeza se ainda tinha ouvidos, mas dentro da minha mente. Era uma voz gentil, acolhedora, que parecia ressoar com o próprio tecido da realidade. Bem-vindo, Teobaldo, disse a voz. Não tenha medo. Eu queria responder, perguntar onde estava, o que estava acontecendo, mas antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, a voz continuou. Você está em uma jornada muito especial, Teobaldo. Uma jornada que poucos têm a oportunidade de fazer enquanto ainda estão ligados ao mundo físico. Você tem perguntas, eu sei, e todas serão respondidas no devido tempo. Conforme avançávamos pelo túnel, comecei a ver flashes do que parecia ser minha vida. Sim, eram memórias, momentos do meu passado projetados nas paredes do túnel. Vi minha infância em Cuba, os rostos sorridentes dos meus pais, minha primeira bicicleta, meu primeiro beijo. Vi também os momentos difíceis, a despedida da minha família quando decidi vir para os Estados Unidos, as noites solitárias no meu primeiro apartamento minúsculo em Miami, as lutas para me adaptar a uma nova cultura. Cada memória trazia consigo uma onda de emoções, alegria, tristeza, amor, arrependimento. Eu as sentia todas de uma vez, mas de alguma forma, não era avassalador. Era como se eu estivesse vendo minha vida de uma perspectiva totalmente nova, compreendendo cada momento de uma forma que nunca tinha sido possível antes. Sua vida é uma tapeçaria, Teobaldo, disse a voz. Cada experiência, cada escolha, cada pessoa que você encontrou, todos são fios que se entrelaçam para criar o todo. E sua tapeçaria ainda não está completa. Continuamos avançando, e à medida que chegávamos ao que parecia ser o fim do túnel, senti uma mudança. A luz, que já era intensa, ficou ainda mais brilhante. Mas não era apenas luz. Era conhecimento, compreensão, amor em sua forma mais pura. Emergimos do túnel em bem, não sei se posso chamar de lugar. Era um espaço vasto, infinito, preenchido com essa luz viva. E lá, diante de mim, estava um ser. Dizer que era um anjo parece inadequado, mas é a palavra mais próxima que consigo encontrar em nossa linguagem limitada. O ser era imenso, maior do que qualquer coisa que já vi, e ainda assim, não era intimidante. Sua forma parecia mudar constantemente, como se fosse feito de luz líquida. Seus olhos, se é que posso chamá-los assim, pareciam conter galáxias inteiras. Teobaldo, disse o ser, e sua voz era a mesma que eu tinha ouvido no túnel. Você está pronto para ver além do véu? Para entender verdades que transcendem sua existência mortal? Eu não tinha voz, não tinha corpo físico, mas de alguma forma, consegui comunicar minha resposta. Sim, eu estava pronto. Pronto para o que quer que essa jornada incrível tivesse reservado para mim. O ser sorriu, não com uma boca, mas com todo o seu ser, e estendeu o que eu só posso descrever como uma mão de luz. Então venha, disse ele. Há muito para ver e muito para aprender. E assim, guiado por esse ser celestial, eu dei o primeiro passo em uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e o próprio universo. Quando segurei a mão do ser de luz, senti uma onda de energia percorrer o que eu imaginava ser meu corpo espiritual. Em um piscar de olhos, o vasto espaço de luz se transformou. De repente, estávamos em um lugar que só posso descrever como o jardim mais incrível que já vi, ou sequer imaginei. O céu acima de nós era de um azul impossível, mais profundo e vibrante do que qualquer azul terrestre. Nuvens douradas flutuavam preguiçosamente, mudando de forma como se fossem vivas. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foram as flores. Imaginem todas as flores que vocês já viram na Terra. Agora, multipliquem isso por 1000,
e adicionem cores que nem sabiam que existiam. Cada flor parecia emitir sua própria luz suave, pulsando em ritmos diferentes, como se estivessem respirando. O aroma era indescritível, doce, fresco, revigorante, mas de uma forma que ia além dos sentidos físicos. Era como se o perfume falasse diretamente com minha alma. Este é o jardim celestial, disse o ser de luz ao meu lado. Sua voz era como música, harmonizando-se perfeitamente com a beleza ao nosso redor. Aqui, todas as coisas crescem em perfeita harmonia com o universo. Caminhamos por trilhas de algo que parecia grama, mas era macio como seda e brilhava suavemente sob nossos pés. Árvores majestosas se erguiam em direção ao céu, seus troncos cintilando como se fossem feitos de milhares de pequenas estrelas. Suas folhas eram de todas as cores imagináveis, e algumas que eu nem sabia que existiam. Enquanto andávamos, notei que havia outros seres no jardim. Alguns pareciam humanos, brilhando com uma luz interior suave. Outros eram completamente diferentes de qualquer coisa que já vi. Formas de luz pura, criaturas que pareciam feitas de vento e música. Todos pareciam estar em perfeita paz, alguns meditando silenciosamente, outros conversando em vozes melodiosas que soavam como sinos distantes. Cada alma aqui encontrou seu caminho para casa, explicou meu guia. Alguns depois de muitas vidas, outros após uma única jornada na Terra. Mas todos estão aqui para crescer, aprender e eventualmente retornar ao todo. Chegamos a um pequeno lago cristalino. A água era tão clara que parecia quase invisível, exceto pelos reflexos de luz que dançavam em sua superfície. Sentei-me à beira do lago, ou pelo menos tive a sensação de sentar, já que não tinha certeza se ainda possuía um corpo físico. Teobaldo, disse o ser de luz, sua voz agora séria. Você está aqui por uma razão. Há algo que você precisa ver, algo que você precisa entender. Olhei para ele curioso e um pouco apreensivo. O que poderia ser tão importante a ponto de me trazer para este lugar incrível? Olhe para a água, ele instruiu. Inclinei-me sobre o lago e, para minha surpresa, a superfície começou a mudar. Não era mais um reflexo do céu acima, mas uma janela para o futuro. As imagens na água começaram a se formar, primeiro nebulosas e indistintas, depois cada vez mais nítidas. Vi cidades enormes, arranha-céus que pareciam tocar as nuvens, carros voadores zigue-zagueando entre os edifícios. Por um momento, pensei que fosse uma visão de um futuro maravilhoso e avançado. Mas então, a cena mudou. As mesmas cidades agora estavam parcialmente submersas. Ondas gigantes batiam contra os prédios, enquanto pessoas lutavam para sobreviver em barcos improvisados. Em outras áreas, vi desertos onde antes havia florestas exuberantes. Furacões de uma intensidade que eu nunca tinha visto devastavam costas inteiras. O que é isso? Perguntei, horrorizado com as imagens. Isto é um possível futuro, respondeu o ser de luz, sua voz carregada de tristeza. O resultado das ações da humanidade no presente. O aquecimento global não é apenas uma teoria, Teobaldo. É uma realidade que está se desenrolando agora. E estas são as consequências se nada for feito. As imagens continuaram a fluir. Vi espécies de animais desaparecendo. Geleiras derretendo a um ritmo alarmante. Pessoas lutando por recursos cada vez mais escassos. Era como assistir ao apocalipse em câmera lenta. Mas isso não pode ser o único futuro possível, pode? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e desespero. O ser de luz colocou o que parecia ser uma mão em meu ombro. O toque era reconfortante, transmitindo uma sensação de calor e esperança. Não, Teobaldo. Este é apenas um dos muitos futuros possíveis. O futuro não está escrito em pedra. Ele é moldado pelas escolhas e ações de cada indivíduo no presente. Com um movimento de sua mão, as imagens na água mudaram novamente. Agora eu via pessoas plantando árvores, cientistas trabalhando em novas tecnologias de energia limpa,
comunidades inteiras se unindo para limpar oceanos e rios. Este é outro futuro possível, explicou o ser. Um futuro onde a humanidade reconhece sua responsabilidade como guardiã do planeta e age de acordo. Fiquei ali, observando as duas visões contrastantes do futuro, sentindo o peso da responsabilidade que todos nós carregamos. Foi então que percebi por que eu estava ali, por que tinha sido trazido a este lugar incrível além da vida. Você entende agora, Teobaldo? Perguntou o ser de luz. Você vê por que foi trazido aqui? Eu assenti, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Sim, respondi. Eu preciso voltar e compartilhar o que vi. Preciso fazer minha parte para mudar o curso do futuro. O ser de luz sorriu, e todo o jardim pareceu brilhar mais intensamente. Sim, Teobaldo, essa é sua missão. Mas lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Cada pessoa na Terra tem o poder de fazer a diferença. Cada ação, por menor que pareça, tem o potencial de criar ondas de mudança. Olhei mais uma vez para o lago, vendo as duas versões do futuro se alternando. Sabia que a tarefa à minha frente era imensa, mas também sabia que era necessária. E pela primeira vez desde que comecei esta jornada incrível, senti uma urgência de voltar, de começar a trabalhar para um futuro melhor. Mas antes que pudesse expressar esse desejo, o ser de luz falou novamente. Há mais uma coisa que você precisa ver, Teobaldo. Algo que poucos têm o privilégio de testemunhar. E com isso, o jardim ao nosso redor começou a se dissolver, dando lugar a uma luz ainda mais intensa. Estávamos nos movendo novamente, em direção a algo que eu só podia imaginar ser o coração do próprio universo. A luz ao nosso redor se intensificou a tal ponto que, se eu ainda tivesse olhos físicos, certamente teria ficado cego. Mas neste estado, eu podia ver tudo com uma clareza surpreendente. A luz não era apenas brilhante, era viva, pulsante, cheia de uma energia que eu só podia descrever como amor puro. Então, gradualmente, comecei a discernir uma forma dentro dessa luz. Não era uma forma física como entendemos, mas uma presença tão vasta e poderosa que fez minha alma tremer. Eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que estava na presença do divino. Teobaldo, uma voz ressoou, não através de palavras, mas diretamente em minha consciência. Era uma voz que continha todas as vozes, todos os sons do universo em perfeita harmonia. Você chegou longe em sua jornada. Eu queria falar, queria fazer 1000 perguntas, mas me encontrei sem palavras diante dessa presença incrível. Como alguém pode conversar com o próprio Criador do universo? Mas então, senti uma onda de amor e compreensão tão intensa que quase me desfez. Todas as minhas dúvidas, medos e inseguranças pareceram derreter diante desse amor incondicional. Seus pensamentos são claros para mim, criança. Continuou a voz. Você se pergunta por que está aqui? Por que foi escolhido para esta jornada? Sim, era exatamente o que eu estava pensando. Como eu, Teobaldo Montoya, um simples imigrante cubano, poderia ser digno de uma experiência tão profunda? Cada alma é preciosa, Teobaldo, respondeu o divino aos meus pensamentos não expressos. Cada vida é uma expressão única do universo, explorando-se e experimentando-se de formas infinitas. Você não está aqui porque é especial, mas porque cada um de vocês é especial. Senti uma onda de compreensão me inundar. Não era sobre ser escolhido ou ser melhor que os outros. Era sobre reconhecer a divindade em cada ser, em cada partícula do universo. Você viu o que pode acontecer se a humanidade continuar em seu caminho atual. Continuou a voz. Mas também viu o potencial para a mudança, para a cura. O livre-arbítrio é o maior presente e o maior desafio que dei à humanidade. Cada escolha, cada ação, molda não apenas o futuro do seu planeta, mas o próprio tecido do universo. Imagens começaram a fluir através da minha consciência, não apenas do futuro da Terra, mas de todo o cosmos. Vi galáxias nascendo e morrendo,
civilizações alienígenas evoluindo e transcendendo, a dança eterna da criação e destruição em escalas que minha mente mal podia compreender. Tudo está interconectado, explicou o divino. O bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. Da mesma forma, as ações de um único ser humano podem ter repercussões em todo o universo. Eu me senti sobrecarregado com essa revelação. Como poderíamos, como seres tão pequenos e aparentemente insignificantes, ter tanto poder e responsabilidade? Não tenha medo, Teobaldo. A voz me acalmou. Você não está sozinho nesta jornada. Cada ser no universo é uma expressão do divino, incluindo você. A sabedoria e a força que você procura já estão dentro de você. Senti uma paz profunda me envolver, uma compreensão que ia além das palavras. Eu era parte de algo muito maior, e ao mesmo tempo, esse algo maior estava dentro de mim. Agora você deve retornar, disse o divino. Leve consigo o conhecimento que adquiriu aqui. Compartilhe-o não apenas com palavras, mas com ações. Viva de uma forma que inspire outros a reconhecerem sua própria divindade e seu papel na teia da vida. Eu queria ficar, queria aprender mais, experimentar mais dessa conexão incrível. Mas sabia que meu tempo aqui estava chegando ao fim. Tinha uma missão a cumprir, uma vida a viver com um propósito renovado. Lembre-se, Teobaldo, foram as últimas palavras que ouvi enquanto a luz começava a diminuir. O amor é a força mais poderosa do universo. É o que conecta tudo e todos. Nunca se esqueça disso. E com essas palavras ecoando em minha alma, senti-me sendo puxado de volta à minha vida, de volta ao meu corpo. Mas eu não era mais o mesmo Teobaldo que havia entrado naquela sala de cirurgia. Eu havia mudado, havia crescido, havia sido tocado pelo divino. E agora, era hora de voltar e fazer a diferença. A transição de volta ao meu corpo foi como mergulhar em água gelada após estar envolvido no calor mais reconfortante que você possa imaginar. Foi chocante, desconfortável e, por um momento, doloroso. A primeira coisa que senti foi dor. Uma dor aguda e pulsante que parecia irradiar de cada célula do meu corpo. Meus olhos se abriram de repente, e a luz brilhante da sala de cirurgia me cegou momentaneamente. Sons vieram em seguida. O bip constante de máquinas, vozes agitadas, o som de passos apressados. Ele está voltando! Ouvi alguém gritar. Era a voz do Dr. Robles, mas parecia distante e estranha aos meus ouvidos, após a melodia celestial que eu havia experimentado. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e irritada. Tudo o que consegui foi um gemido rouco. Senti mãos em mim, checando meus sinais vitais, ajustando tubos e fios. Teobaldo, você pode me ouvir? A voz do Dr. Robles estava mais próxima agora, seu rosto entrando em foco acima de mim. Ele parecia exausto, com gotas de suor em sua testa, mas seus olhos brilhavam de alívio. Eu assenti levemente, incapaz de formar palavras ainda. Minha mente estava uma confusão, tentando processar tudo o que havia acontecido. Será que tinha sido real? Ou apenas um sonho vivido induzido pela anestesia? Você nos deu um grande susto, disse o Dr. Robles, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Teve uma reação à anestesia e entrou em parada cardíaca. Por um momento pensamos que tínhamos perdido você. Perdido? Não, eu não estava perdido. Eu estava mais encontrado do que jamais estive em toda a minha vida. Queria dizer isso a ele, contar tudo o que havia visto e experimentado, mas as palavras não vinham. As horas seguintes foram um borrão de exames, verificações e explicações médicas. Aparentemente, eu havia ficado morto por quase 3 minutos antes que conseguissem me trazer de volta. 3 minutos aqui, mas o que pareceu uma eternidade no reino além. Finalmente, quando a agitação diminuiu e fui transferido para um quarto de recuperação, tive um momento de calma para refletir. As memórias da minha jornada começaram a voltar em flashes vívidos. O túnel de luz, o jardim celestial, as visões do futuro,
o encontro com o divino. Cada lembrança trazia consigo uma onda de emoções: admiração, amor, responsabilidade. Uma enfermeira entrou para checar meus sinais vitais. Ela sorriu gentilmente para mim. Como está se sentindo, Sr. Montoya? Encontrei minha voz, ainda rouca e fraca. Diferente, respondi. Completamente diferente. Ela assentiu, provavelmente interpretando minha resposta como uma reação normal pós-cirurgia. Mas como eu poderia explicar a ela que não era apenas meu corpo que se sentia diferente, mas toda a minha essência? Naquela noite, deitado na cama do hospital, eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via flashes do que havia experimentado. O brilho intenso da luz divina, as cores vibrantes do jardim celestial, as visões perturbadoras e esperançosas do futuro da Terra. Tudo parecia tão vivido, tão real. Mas com essas memórias, veio também um senso de propósito avassalador. Eu sabia que não podia simplesmente voltar à minha vida normal depois disso. Tinha recebido uma missão, um chamado para fazer a diferença. Mas como? Como eu, Teobaldo Montoya, um simples imigrante trabalhando em uma lanchonete, poderia mudar o mundo? A resposta veio como um sussurro em minha mente, uma lembrança das palavras do Ser Divino. Cada ação, por menor que pareça, tem o potencial de criar ondas de mudança. Foi naquele momento, naquela cama de hospital, que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Eu dedicaria cada dia dali em diante para fazer a diferença, para compartilhar o que havia aprendido e para trabalhar em direção a um futuro melhor para nosso planeta. Minha recuperação física foi surpreendentemente rápida. Os médicos ficaram impressionados com minha resiliência, especialmente considerando o que meu corpo havia passado. Mas eles não sabiam que eu estava sendo impulsionado por algo muito além da força física, uma determinação espiritual que me consumia. Assim que recebi alta do hospital, comecei a planejar como implementaria as mudanças que sabia serem necessárias. O primeiro passo foi meu próprio estilo de vida. Comecei a pesquisar sobre práticas sustentáveis, redução de resíduos e consumo consciente. Mudei minha dieta para uma mais baseada em plantas, não apenas por razões de saúde, mas porque havia visto o impacto devastador que a indústria da carne tinha sobre o meio ambiente. Mas eu sabia que mudanças pessoais, embora importantes, não eram suficientes. Precisava alcançar mais pessoas, compartilhar o que havia aprendido. Comecei pequeno, conversando com amigos e colegas de trabalho sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Para minha surpresa, muitos estavam receptivos, curiosos, sobre minha súbita paixão pelo assunto. Um dia, enquanto trabalhava meu turno na lanchonete, ouvi 2 clientes discutindo sobre uma reunião do conselho da cidade que aconteceria naquela noite. Eles mencionaram que o tema seria a proposta de um novo aterro sanitário próximo a uma área de preservação. Naquele momento, senti um impulso inexplicável. Sabia que precisava estar lá. Depois do meu turno, corri para o local da reunião. O salão estava lotado, principalmente de pessoas protestando contra o projeto. Sentei-me no fundo, ouvindo atentamente as discussões. Quando abriram para comentários do público, algo me compeliu a levantar a mão. Com as pernas trêmulas, caminhei até o microfone. Olhei para a sala cheia de rostos desconhecidos e, por um momento, hesitei. Quem era eu para falar? O que poderia dizer que faria alguma diferença? Mas então, senti aquela mesma sensação de paz e propósito que havia experimentado durante minha jornada além da vida. Respirei fundo e comecei a falar. Boa noite a todos. Meu nome é Teobaldo Montoya. Sou apenas um trabalhador comum, como muitos de vocês. Mais recentemente, tive uma experiência que mudou minha perspectiva sobre nossa responsabilidade com o planeta. Contei a ele sobre minha experiência de quase morte, não em detalhes místicos, mas focando nas visões que tive sobre o futuro, tanto o devastador quanto o esperançoso. Falei sobre a interconexão de todas as coisas, sobre como nossas ações hoje moldam o mundo que deixaremos para as gerações futuras. Este aterro pode parecer uma solução fácil agora,
Concluí. Mas temos que pensar a longo prazo. Precisamos investir em redução de resíduos, em reciclagem, em educação ambiental. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Cada escolha que fazemos importa. Quando terminei de falar, houve um momento de silêncio. Então, para minha surpresa, a sala irrompeu em aplausos. Pessoas vieram até mim depois, querendo saber mais, perguntando como podiam se envolver. Naquela noite percebi que minha missão estava apenas começando. Não seria fácil, sabia disso. Haveria desafios, céticos, obstáculos. Mas também havia esperança. Havia pessoas dispostas a ouvir, dispostas a mudar. Enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela segunda chance que havia recebido, pela oportunidade de fazer a diferença. E embora o caminho à frente fosse incerto, eu sabia que não estava sozinho nesta jornada. Cada estrela no céu parecia um lembrete da interconexão de todas as coisas, da responsabilidade que compartilhávamos de cuidar uns dos outros e de nosso planeta. E com esse pensamento, dei o primeiro passo em direção a uma nova vida. Uma vida dedicada a fazer a diferença, uma escolha de cada vez. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e experiências. Minha vida havia mudado drasticamente, e às vezes era difícil conciliar o Teobaldo que eu era antes com a pessoa em que estava me tornando. Comecei a me envolver cada vez mais com grupos ambientais locais. Participava de limpezas de praias, plantava árvores em áreas urbanas, dava palestras em escolas sobre a importância da conservação. Cada ação, por menor que fosse, me fazia sentir que estava cumprindo minha missão. No entanto, nem tudo era fácil. Muitas pessoas, incluindo alguns amigos próximos e familiares, achavam que eu tinha pirado depois da cirurgia. Eles não conseguiam entender minha súbita paixão pelo ativismo ambiental. Alguns até sugeriam que eu procurasse ajuda psicológica. Theo, você não acha que está levando isso longe demais? Perguntou meu amigo Miguel um dia, enquanto eu distribuía panfletos sobre consumo consciente na rua. Quero dizer, tudo bem se preocupar com o meio ambiente, mas você mal fala sobre outra coisa nowadays. Suas palavras me machucaram, mas também me fizeram refletir. Será que eu estava sendo obsessivo demais? Será que estava afastando as pessoas ao invés de inspirá-las? Foi nessa época que conheci Sofia, uma bióloga marinha que trabalhava em um projeto de conservação de corais. Ela estava dando uma palestra na biblioteca local sobre os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos. Fiquei fascinado não apenas pelo seu conhecimento, mas pela paixão com que falava. Depois da palestra, reuni coragem para falar com ela. Para minha surpresa, Sofia não só estava interessada em ouvir sobre minha experiência, mas também ofereceu uma perspectiva que eu precisava ouvir. Teobaldo, ela disse, seus olhos brilhando com compreensão. O que você experimentou é incrível e poderoso. Mas lembre-se, a mudança real acontece gradualmente. Não podemos forçar as pessoas a mudarem da noite para o dia. Às vezes, o mais importante é plantar a semente e deixá-la crescer naturalmente. Suas palavras foram um ponto de virada para mim. Percebi que, em meu zelo por fazer a diferença, às vezes estava sendo impaciente e até um pouco arrogante. Comecei a abordar minha missão de uma maneira diferente, focando mais em ouvir as pessoas, em entender suas perspectivas e preocupações, ao invés de apenas tentar convencê-las. Também percebi que precisava equilibrar meu ativismo com o autocuidado. Comecei a praticar meditação, algo que me ajudava a me reconectar com aquela sensação de paz e propósito que havia experimentado durante minha jornada além da vida. Com o tempo, notei mudanças sutis, mas significativas ao meu redor. Colegas de trabalho começaram a trazer suas próprias garrafas de água reutilizáveis. Vizinhos se juntaram para criar uma horta comunitária. Pequenas ações que, somadas, faziam uma diferença real. Um dia, enquanto caminhava pela praia após uma limpeza comunitária, Sofia se juntou a mim. Olhando para o oceano, ela disse algo que ficou gravado em minha mente. Sabe, Theo, às vezes me pergunto se estamos fazendo o suficiente,
se podemos realmente mudar as coisas a tempo. Mas então me lembro de algo que li uma vez. Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já mudou. E quando vejo pessoas como você, que tiveram uma experiência tão profunda e decidiram dedicar suas vidas a fazer a diferença, sinto esperança. Suas palavras me emocionaram profundamente. Olhei para o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar, e senti aquela conexão novamente, com o universo, com todas as formas de vida, com o próprio tecido da existência. Naquele momento, reafirmei meu compromisso. Não seria sempre fácil, haveria dias de dúvida e desânimo. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que estava no caminho certo, e com cada passo, com cada ação, por menor que fosse, estávamos todos juntos tecendo um futuro melhor. Hoje, 11 anos se passaram desde aquele dia fatídico na sala de cirurgia. 11 anos desde que tive um vislumbre do que existe além desta vida. Desde que recebi uma missão que mudou completamente o curso da minha existência. Olhando para trás, vejo quanto mudei, quanto cresci. Não sou mais aquele jovem imigrante confuso, lutando para encontrar seu lugar no mundo. Agora sou um homem com um propósito, com uma visão clara do que preciso fazer. Meu trabalho com organizações ambientais me levou a lugares que nunca imaginei visitar. Participei de conferências internacionais sobre mudanças climáticas. Ajudei a implementar programas de educação ambiental em comunidades carentes. Mas o que mais me emociona não são as grandes realizações ou reconhecimentos. São as pequenas vitórias do dia a dia. O brilho nos olhos de uma criança quando ela entende pela primeira vez a importância de reciclar. O orgulho de um grupo comunitário ao ver o parque que eles ajudaram a limpar e revitalizar. A gratidão de uma tartaruga marinha resgatada de uma rede de pesca abandonada. Claro, nem tudo é perfeito. Ainda enfrentamos enormes desafios. As mudanças climáticas continuam a ameaçar nosso planeta, e às vezes parece que não estamos progredindo rápido o suficiente. Há dias em que me sinto sobrecarregado, em que me pergunto se estamos realmente fazendo a diferença. Mas então, me lembro das visões que tive. Me lembro do jardim celestial, da beleza e harmonia que experimentei. E me lembro das palavras do Ser Divino. O amor é a força mais poderosa do universo. É o que conecta tudo e todos. Essa lembrança me renova, me dá forças para continuar. Porque agora eu entendo que cada ato de amor, seja cuidando do meio ambiente, ajudando um vizinho, ou simplesmente sendo gentil com um estranho, é uma expressão dessa força universal. Cada pequena ação positiva cria ondas de mudança que se espalham de maneiras que não podemos nem imaginar. Recentemente tive a oportunidade de retornar a Cuba pela primeira vez desde que emigrei. Foi uma experiência surreal e emocionante. Visitei minha cidade natal, revi velhos amigos e familiares. Mas o que mais me impressionou foi ver como as ideias de sustentabilidade e consciência ambiental estavam ganhando força mesmo lá, em um lugar que parecia tão distante dessas discussões quando eu era jovem. Dei uma palestra na universidade local sobre meu trabalho e minha experiência. Depois, um grupo de jovens estudantes veio falar comigo, seus olhos brilhando com o mesmo tipo de paixão e determinação que eu sentia. Eles me contaram sobre seus projetos, suas ideias para um futuro mais sustentável. Naquele momento, senti uma onda de esperança tão forte que quase me desequilibrou. Percebi que minha missão não era salvar o mundo sozinho. Isso seria impossível e arrogante de se pensar. Minha missão era, e continua sendo, inspirar outros a se juntarem a essa causa, a reconhecerem sua própria conexão com o universo e sua responsabilidade para com nosso planeta. Enquanto escrevo estas palavras, olho pela janela e vejo o pôr do sol pintando o céu com tons de laranja e rosa. É um lembrete da beleza que existe em nosso mundo, da preciosa dádiva que é a vida na Terra. E é um lembrete do que estamos lutando para proteger. Não sei o que o futuro reserva.
Não sei se conseguiremos reverter os danos que já causamos ao nosso planeta, mas sei que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, molda o futuro não apenas de nossa espécie, mas de toda a vida na Terra. Minha experiência de quase morte me mostrou que somos todos parte de algo maior, todos conectados em um tecido cósmico de existência. E com essa conexão vem uma responsabilidade, não apenas uns com os outros, mas com todas as formas de vida, com o próprio planeta que nos sustenta. Às vezes, quando estou sozinho, fecho meus olhos e tento me reconectar com aquela sensação que experimentei no além, aquela paz profunda, aquele amor incondicional. E embora nunca seja tão intenso quanto foi naquele dia, sempre sinto um eco daquela experiência. É como se uma parte de mim ainda estivesse lá, naquele jardim celestial, observando a dança eterna da criação. Essas experiências me lembram que nossa jornada aqui na Terra é temporária, mas incrivelmente significativa. Cada momento é uma oportunidade de fazer a diferença, de espalhar amor, de cuidar do nosso lar cósmico. Muitas pessoas me perguntam se tenho medo da morte agora, depois do que experimentei. A verdade é que não tenho. Não porque acredite que a morte seja o fim, sei que não é, mas porque entendo agora que a vida e a morte são parte do mesmo ciclo, da mesma dança cósmica. O que temo é não viver plenamente, não cumprir o propósito pelo qual fui enviado de volta. Há dias em que me pergunto por que fui escolhido para ter essa experiência. Por que eu, Teobaldo Montoya, um simples imigrante cubano, fui agraciado com esse vislumbre do além? Mas então me lembro das palavras do Ser Divino. Cada alma é preciosa. Cada vida é uma expressão única do universo. Entendo agora que não fui escolhido porque sou especial ou melhor que os outros. Fui escolhido simplesmente porque cada um de nós é escolhido, à sua maneira, para desempenhar um papel único na grande tapeçaria da existência. Minha experiência de quase morte foi apenas uma forma de despertar para essa verdade. Enquanto escrevo estas palavras finais, sinto uma mistura de gratidão e determinação. Gratidão pela segunda chance que recebi, pela oportunidade de viver com um propósito tão claro. E determinação para continuar neste caminho, não importa quão difícil possa ser às vezes. Sei que a jornada à minha frente ainda é longa. Há muito trabalho a ser feito, muitas mentes e corações a serem tocados. Mas não estou sozinho nesta missão. Cada pessoa que decide fazer uma escolha mais consciente, cada criança que aprende a amar e respeitar a natureza, cada cientista que trabalha incansavelmente para encontrar soluções sustentáveis, todos somos parte deste movimento de mudança. E para aqueles que estão lendo isto, quero deixar uma mensagem. Você também tem um papel crucial a desempenhar. Não importa quem você é, onde vive ou o que faz. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Cada ato de bondade, cada escolha consciente, cada esforço para entender e proteger nosso planeta, tudo isso importa. Lembre-se sempre, somos todos parte de algo maior. Estamos todos conectados, uns aos outros, à Terra, ao próprio cosmos. E com essa conexão, vem uma responsabilidade sagrada. Uma responsabilidade de amar, de cuidar, de proteger. Minha experiência de quase morte me mostrou um vislumbre do divino. Mas a verdade é que não precisamos morrer para experimentar essa conexão. Ela está aqui, agora, em cada batida do nosso coração, em cada respiração, em cada momento de consciência. Então, enquanto seguimos adiante nesta jornada chamada vida, vamos nos lembrar dessa verdade fundamental. Vamos viver cada dia com propósito, com amor, com respeito por todas as formas de vida, porque no final, é isso que realmente importa. E quem sabe, talvez juntos possamos criar aqui na Terra um reflexo daquele jardim celestial que tive o privilégio de vislumbrar. Um mundo de harmonia, de beleza, de amor incondicional. Um mundo onde cada ser vivo é valorizado, onde a natureza é reverenciada, onde entendemos profundamente nossa conexão com o todo.
Esse é o sonho pelo qual vivo agora. Esse é o futuro pelo qual trabalho todos os dias. E convido você a se juntar a mim nesta jornada. Porque juntos, acredito verdadeiramente que podemos fazer a diferença. Juntos, podemos criar um futuro que honre a sacralidade da vida em todas as suas formas. Sou Teobaldo Montoya, e esta é minha história. Uma história de morte e renascimento, de despertar e propósito. Mas mais do que isso, é uma história de esperança. Esperança para nosso planeta. Esperança para nossa espécie. Esperança para o futuro. Que possamos todos encontrar nosso caminho de volta ao jardim. Que possamos todos despertar para a verdade de quem realmente somos. E que possamos todos, em nossa própria maneira única, ajudar a tecer um futuro mais brilhante para todos nós.